Salve, salve camisas pretas, salve, salve camisas de qualquer cor. ZNG está aí no seu programa Undercult. Vamos lá! E aí pessoal, beleza? Aqui é Gel Barbosa no seu canal ZNG, no programa Undercult, onde você fica sabendo aí de todas as coisas legais dentro da cultura underground, seja aí no rock and roll, seja no quadrinho, nos livros, no cinema, tudo, games e tudo mais. E hoje no programa Undercult super especial, 50 anos do filme Yellow Submarine dos Beatles. Então, vamos lá! Com os Beatles metidos aí no estúdio e com a indisposição da banda de fazer turnês, Brian Epstein, o empresário que todo mundo conhece, começou a pensar aí nas melhores formas de manter o grupo em contato com os fãs. O mesmo pensamento ocupou aí a cabeça de Walter Chanson por mais de um ano. Depois do filme Help, Chanson se preocupara com a combinação certa de roteiro e diretor para melhor seduzir os Beatles e estrelar o terceiro filme exigido aí pelo contrato com a United Artists. A banda havia se saído muito bem interpretando a si mesmo nos filmes anteriores, mas os especialistas aí em atuação continuavam duvidando da capacidade da banda e se perguntavam se eles conseguiriam sustentar um filme em que seriam obrigados a interpretar personagens que não fossem eles mesmos. Em dado momento, Chanson tentou convencê-los a aparecer como um quarteto de cowboys em um filme baseado no romance de faroeste satírico A Talent for Loving. Em outro momento, ele propôs que fizessem uma refilmagem dos Três Mosqueteiros, com Ringo como D'Artagnan, um jovem abandonado aí que vai a Paris buscando se tornar parte do corpo de elite das guardas do rei. A história todo mundo já conhece. Os Três Mosqueteiros, que seriam aí John, Paul e George. Em janeiro de 67, Chanson pediu para o dramaturgo Joe Orton revisar um roteiro chamado Shades of a Personality, da qual os Beatles haviam comprado os direitos. Orton cumpriu a promessa e reescreveu o roteiro do começo ao fim, mas o resultado, rebatizado de Up Against It, foi considerado por Chanson totalmente inadequado para os Beatles. Depois de todos os esforços de Chanson para fazer um terceiro filme dos Beatles, uma outra oferta atraiu Brian Epstein. Al Brodax era um produtor de televisão americano que tinha uma empresa chamada King Features Syndicate, que quem entende de quadrinhos e quem entende aí de desenhos animados, de cartoon, sabe quem que é. Eu vou colocar uma legendinha rápida aqui, depois a gente faz um vídeo explicando aí o que era o King Features Syndicate. Ele era responsável por uma série infantil de desenhos animados chamado Beatletoons, que estava no ar havia muitos anos na ABC TV. No começo de 67, Brodax entrou em contato com Brian Epstein propondo fazer um filme de animação baseado no compacto Yellow Submarine. Tudo que a King Features queria dos Beatles era a confirmação do projeto e a permissão para usar aí as suas músicas. Mas Brian Epstein gostou tanto da ideia do conteúdo visual do filme quanto do roteiro, que se dispôs aí a convencer os Beatles a fornecer 4 músicas novas para essa trilha sonora deste desenho. As músicas foram Only Another Song, All Together Now, Hey Bulldog e It's All Too Much, que eram sobras de gravações. Além das inéditas, a trilha continha Yellow Submarine e All You Need Is Love, músicas aí que todo mundo conhece. O lado B era composto por canções compostas e orquestradas por George Martin, sendo elas aí Pepperland, Sea of Time, Sea of Holes, Sea of Monsters e March of the Minis. Pepperland, Late Wasp e Yellow Submarine in Paperland.
Quando o projeto foi anunciado ao público, em junho, Brian já havia conseguido que a King Features contratasse uma equipe de produção que incluía alguns dos melhores jovens animadores do mundo. A produção de uma animação requer um trabalho ainda mais árduo e colaborativo do que um filme convencional, e inúmeras pessoas ajudaram a tornar Yellow Submarine um filme bem melhor do que Al Brodax e seus sócios jamais pretenderam. Isso se deve em maior parte ao diretor Charles Dunning e ao desenhista Heinz Edelman, cuja imaginação artística inesgotável tornou-se a força por trás do filme. Outro conceito quebrado por Edelman foi ignorar os passos de tudo que era copiado dos estúdios da Disney. Em Yellow Submarine, ele deixou de lado o naturalismo e a uniformidade estilística e explorou a capacidade única da animação de transformar e justapor imagens visuais. Os resultados são completamente surreais e psicodélicos, já por natureza mesmo do filme. Yellow Submarine mergulha literalmente em citações e trocadilhos visuais e referências a centenas de gêneros e estilos artísticos, entrando aí para a história do cartoon e inspirando artistas até nos dias atuais. Edelman também fez uma contribuição essencial ao enredo do filme. O roteiro original, escrito de forma desleixada por Al Brodax e um publicitário de Hollywood chamado Lee Mintoff, na verdade, era uma espécie de Beatletoon um pouquinho mais longo, com uma arte conhecida e nada visionária, completamente oposto a tudo na carreira dos Beatles. Percebendo que os Beatles precisavam de uma oposição na animação, Edelman criou os Blues Minis, que ele transformou em um exército de monstros satíricos. Outro responsável pela surpreendente alta qualidade de Yellow Submarine foi Brian Epstein, que havia morrido meses antes, por ter passado seus últimos meses de vida rejeitando aí todos os esboços e os roteiros medíocres que Al Brodax enviava para aprovação. A intolerância de Epstein forçou Brodax a procurar uma sucessão de consultores de roteiro, sendo os mais influentes deles o poeta de Liverpool Roger McGough, que ficou encarregado aí de dar um clima de autenticidade aos diálogos dos Beatles. E Eric Siegel, um jovem professor de línguas clássicas de Yale e dramaturgo muito promissor, contratado aí para dar ao roteiro um polimento literário que Brodax presumiu ser o que Brian Epstein queria. Apesar da teoria dos Beatles que a imprensa britânica azedara com eles depois do envolvimento aí com drogas, meditação, as críticas do filme foram super positivas, na sua grande maioria, exceto pelo filme ser longo demais. O filme foi elogiado pela inventividade, charme e comparado aí até a clássicos da Disney, como Branca de Neve, pelos mais variados veículos de imprensa. Jamais um desenho animado de longa-metragem arrebatou os ouvidos e os olhos de maneira tão harmoniosa, declarou a revista Film and Review, opressora por natureza, cujo crítico encorajava os leitores a assistir ao filme mais de uma vez, mesmo que se incomodem aí com os próprios Beatles, tanto quanto eu. Palavras aí do crítico da revista Films in Review. O Observer considerou que o desenho capturava a quintessência dos Beatles, mais do que as comédias de Richard Lester, uma obra de arte sofisticada para crianças e uma tira de quadrinho para os adultos. É um deleite constante para os olhos, concluiu aí o Daily Express. Porém, apesar das críticas aí animadoras, as vendas de ingressos nas semanas seguintes à estreia em Londres ficaram muito abaixo das expectativas, o que levou aí a distribuidora do filme, a Hank Organization, a reduzir as proporções dos planos de lançamento. A Apple Films e a United Arts protestaram firmemente contra essa decisão, mas a Hank foi impassível. A empresa tinha divulgado o filme como se fosse um desenho animado infantil. Eu, por exemplo, caí um pouco nessa armadilha aí. Eu tinha 4 anos, 5 anos, meu avô me levou para ver esse filme no cinema. Foi o primeiro filme que eu vi. E meu avô imaginava que era um filme animado infantil. O que não é. Eles programaram a estreia para coincidir aí com o início das férias de verão, mas no lugar das crianças em idade escolar, Yellow Submarine estava atraindo principalmente for children, os hippies, cuja presença aí afastava as crianças e seus pais. Em vários cinemas de Londres, a Hank
substituiu o filme por Peter Pan da Disney. Pelo menos esse as crianças conseguem entender, teria dito aí um gerente de cinema, segundo a Newsweek. O fracasso comercial de Yellow Submarine na Grã-Bretanha levara a King Features e a United Artists, distribuidoras do filme, a adiar a estreia americana para o fim do ano, deste mesmo ano. Quando a animação finalmente chegou aos cinemas de todo o país em novembro de 1968, foi um sucesso imediato de bilheteria, perdendo apenas para o musical A Noviça Rebelde, que em vendas de ingresso no período das festas aí de fim de ano. Apesar da crítica ter sido bem irregular e escaldaram mesmo o filme aí, foi considerado aí que o filme era quadrado demais para os hippies e descolado demais para os quadrados. E também teve uma descrição aí que o filme era uma bagunça tamanha, capaz de frustrar aí os fãs dos Beatles e assustar qualquer criança sensível. Mas outros críticos americanos amaram o filme. Yellow Submarine confirma a muita repetida afirmação de que é para pessoas de todas as idades. Isso aí foi dito por Stanley Kaufman, do New Republic. A crítica do New York Times, que seria a mais importante, Renata Adler, publicou não uma, mas 2 resenhas, nas quais elogiou demais a sofisticação visual do filme e dedicou aí um bom espaço nas colunas para listar aí as influências e alusões nele presentes. Yellow Submarine assumiu a forma de uma fábula musical épica, ambientada no paraíso em tons bem pastéis de Pepperland, 80 mil léguas no fundo do mar, onde a vida é dominada por um mundo assim, de beleza, música, amor. Nas cenas de abertura, essa terra submarina de maravilhas é tomada por um ataque relâmpago pelos Blue Meanies, que descem das colinas para escravizar a população, silenciar a música e banir toda a alegria do lugar. O único sobrevivente do massacre é Old Fred, maestro da Orquestra Nacional, ou seja, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Ao conseguir escapar em um submarino amarelo, Fred parte rumo a Liverpool, onde procura pelos Beatles, que tem uma semelhança inacreditável com os membros da orquestra, e os convence a voltar com ele para Pepperland. A viagem no submarino, descrita aí por Ringo como um pigmento da minha imaginação, é repleta de aventuras, e nessas aventuras rola aí grande parte do sucesso dos Beatles, que é o ponto mais legal do filme, na minha opinião. Ao finalmente chegarem à costa silenciosa de Pepperland, os Beatles se refugiam em um galpão da Lonely Hearts Club Band e, ao amanhecer, vestidos nos uniformes, atacam com a música tema de Sgt. Pepper's, que causa aí pânico geral entre os Blue Meanies e traz a população congelada de Pepperland de volta à vida. A grande batalha que se segue é finalmente decidida em um único combate entre o John Lennon, o Beatle, né, que é representado no desenho, que canta aí uma versão em Technicolor de All You Need Is Love, e a arma derradeira dos Meanies, que é o Flying Glove, né, que era uma luva voadora assim, que eu vou colocar uma imagem dela aqui para vocês, que durante essa luta ela perde a letra G, ou seja, Glove, aí perdeu a letra G, ela ficou escrito Love. É um jogo aí de palavras. Os Meanies são expulsos e renunciam ao mal, e a felicidade é devolvida aí ao povo de Pepperland. O filme termina com uma aparição dos Beatles em pessoa, que sorriem radiantes e inquietos diante das câmeras, enquanto fazem algumas piadinhas aí bem infames sobre Blue Meanies, que estavam escondidos aí nos arredores do cinema. Yellow Submarine foi por muito tempo o filme de animação mais aclamado e mais bem sucedido comercialmente da história do cinema. A obra, dirigida por Dunning e Dennis Abbey, está completando 50 anos. Lennon e McCartney chegaram a dizer em várias ocasiões, após o fim da banda, que não tinham muito apreço aí pelo filme, porque ele tirava o foco da música e levava a obra do quarteto a direções aí bem inexploradas. Algo que os dois não queriam, também não queriam perder o controle das coisas. Parte da crítica se derrete pela obra por conta da ousadia no uso das cores e pelo roteiro explicitamente psicodélico, mas que inseriu elementos da cultura pop de tal forma que se tornou um clássico. A linguagem também foi bem inovadora, pois manteve a psicodelia ao lado de um texto e de um roteiro que foi facilmente absorvido pelo mundo infantil.
obra de gente qualificada como Lee Minoff, Al Brodax, Jack Mendelson e Eric Segal. Alguns detratores tentaram enxergar apologia às drogas e mensagens subliminares, além de criticar o que chamaram de estética muito retrô dos traços dos desenhos. Houve gente que ainda reclamou da suposta abordagem psicológica dos vilões, os Blues Minis, que não seriam tão maus assim no desenho como deveriam ter sido. Que bobagem. Yellow Submarine, tanto a música original quanto o filme, são mais de um dos grandes acertos dos Beatles, que aí os colocou aí nos rótulos de inovadores e grandes empreendedores culturais. A novidade legal é que o filme deve voltar em breve aos cinemas. Aguardemos. Pessoal, esse foi o nosso programa aí, Undercult, falando aí de um clássico que está completando 50 anos. Nós não poderíamos deixar passar uma data tão importante sem falar desse filme, sem falar dessa obra, dessa grande obra cultural. Nós que somos aí curtidores e somos os apoiadores mesmo, e somos apaixonados com o rock and roll, não podemos de jeito nenhum esquecer a essência de um filme desse. Tanto que, além das músicas todas que rolam durante a fita, né, ou seja, durante o filme, é uma obra apaixonante. Então eu sugiro aí a geração mais nova que não chegou a ver ainda o filme Yellow Submarine, procura aí, você pode achar no YouTube, você pode achar em locadoras, vários lugares você deve encontrar aí o filme. Assista, é uma delícia. Camisas pretas, camisas de qualquer cor, esse foi o seu Undercult. A gente se vê por aí durante a semana, tá saindo muito vídeo legal, muita coisa legal aqui no seu canal ZNG. A gente vai fazer uma cobertura ao vivo daqui a um tempo, isso também é muito gostoso de fazer, então a gente se encontra por aí em breve. Valeu? Camisas pretas, até mais, até a próxima!